Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Boa noite, família da Igreja Cristã Nova Vida em Olaria. Mais uma quinta-feira que nós temos a oportunidade de estarmos reunidos nesse nosso culto de oração e pregação da palavra. Inicialmente, como você bem sabe, em uma sala virtual de oração, e agora nós nos colocamos diante das Escrituras Sagradas para meditarmos na palavra do Senhor. E o texto para a nossa meditação e exposição nesta noite é o Salmo de número 61. Salmo 61, nós estamos em uma série no livro dos Salmos, e nesta noite o Salmo de número 61 é o salmo para a exposição da Escritura Sagrada nesse nosso culto. Eu peço que você abra a sua Bíblia nesse salmo e acompanhe aí comigo a leitura deste salmo. Salmo que tem como um título histórico, que é o seguinte: para o mestre de música, com instrumentos de cordas, um salmo davídico. E assim nos diz a palavra do Senhor. Ouve o meu clamor, ó Deus, atenta para a minha oração. Desde os confins da terra eu clamo a ti, com o coração abatido, põe-me a salvo na rocha mais alta do que eu. Pois tu tens sido meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo. Para sempre anseio habitar na tua tenda, refugiar-me no abrigo das tuas asas. Pois ouviste os meus votos, ó Deus, deste-me a herança que concedes aos que temem o teu nome. Prolonga os dias do rei, por muitas gerações os seus anos de vida. Para sempre esteja ele em seu trono, diante de Deus. Envia o teu amor e a tua fidelidade para protegê-lo. Então, sempre cantarei louvores ao teu nome, cumprindo os meus votos cada dia. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, registrada neste Salmo 61. Ó Deus, inspirada pelo teu Espírito, preservada para a nossa meditação, para a exposição nesta noite, ó Deus. Nós pedimos, possamos realmente confiar no Senhor, tu que és a rocha muito mais alto do que cada um de nós. Tu que és aqueles debaixo das asas de quem nós podemos encontrar refúgio e proteção. Meu Deus e meu Pai, possamos desejar ansiosamente estarmos na tua presença enquanto vivemos deste lado de cada eternidade, mas ainda, Senhor, estarmos na tua presença para todo sempre. Nós cremos que assim acontecerá. Primeiro porque o Senhor é fiel, e aquilo que o Senhor diz, o Senhor não volta atrás. E também porque nós, um dia, confessamos a Jesus Cristo como nosso Salvador e nos rendemos a Ele como Senhor de nossas vidas. Meu Deus, se nesta noite há alguém que ainda não fez isso, que a palavra pregada possa alcançar esse coração, ó Deus, que o Senhor possa dar vida a esta pessoa e levar este amigo, esta amiga, aos teus pés, aos pés da cruz. E olhar para Jesus, não só aquele crucificado, mas mais do que isso, aquele ressuscitado, que vivo está, e é o Senhor sobre os céus e a terra, sentado em seu trono celestial, para todo sempre. Essa é a nossa oração nesta noite. No nome de Jesus. Amém. E amém. Meus irmãos e minhas irmãs, Davi está em uma situação tão ameaçadora, tão fora de controle, que ele se sente como se estivesse à beira da morte. No versículo 2, ele diz que clama a Deus desde os confins da terra. E por isso, é muito provável que ele esteja longe de Jerusalém, do seu palácio e do tabernáculo do Senhor. Provavelmente isso aconteceu quando o filho dele, Absalão, consumou um plano de traição construído ao longo de 4 anos. Absalão conquistou, nesse tempo, a admiração do povo e, então, contando com seu populismo político e apoio de parte do exército de Israel, ele se autodeclarou rei.
Diz a Bíblia que Davi não resiste. Antes decide ir para o alto exílio. Ele não resiste ao golpe dado pelo próprio filho e ele faz isso para evitar um banho de sangue em Jerusalém. Assim ele vai embora, lamentando, chorando, enquanto deixa Jerusalém para trás na companhia da sua família, dos sacerdotes e dos membros do exército que se mantiveram fiéis a ele, fiéis a ele. Por isso Davi está com o coração abatido. Ele se sente como se estivesse à beira da morte. É como se a morte fosse um precipício e ele está lá, à beira desse precipício, olhando para a morte, pronto a tragá-lo. Ainda assim, ele continua crendo em Deus e clamando para que Deus o salve. Este salmo ele pode ser dividido em duas partes. Na primeira, Davi clama a Deus por socorro. E na segunda, ele pede para que a sua dinastia real não seja afastada do trono de Israel. Nos versículos 1 a 5, nós vemos na primeira parte o clamor de Davi. O clamor de um homem que está se sentindo à beira da morte ao Deus que pode salvá-lo. E ele faz isso confiando, porque ele tem experiência no livramento dado por esse Deus na sua vida. E na segunda parte, nos versículos 6 a 8, nós vemos Davi orando para que a sua dinastia real não seja afastada do trono de Israel. E este pedido tem um sentido especial, ainda mais se nós considerarmos o momento histórico na vida de Davi, na qual Absalão, seu filho, dá um golpe e se autodeclara rei, afastando o pai do trono. É isso que nós veremos a partir de agora, começando pelo versículo de número 1, onde nós vemos um pedido de Davi para que Deus ouça o seu clamor e atenda a sua oração. Veja aí comigo novamente o versículo de número 1, que diz assim: ouve o meu clamor, ó Deus, atenta para a minha oração. Bom, mas na sequência deste versículo 1, nós vemos pares de versículos onde há um clamor a Deus seguido de uma expressão de confiança em Deus. Daqui para frente, nos versículos 2 e 3, e também nos versículos 4 e 5, nós veremos esses pares de versículos, onde primeiro há um clamor a Deus, seguido de uma expressão de confiança em Deus. E eu peço que você confira isso comigo, observando primeiro aí os versículos 2 e 3, que dizem: desde os confins da terra eu clamo a ti, com o coração abatido. Põe-me a salvo na rocha mais alta do que eu, pois tu tens sido meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo. Clamo a ti, põe-me a salvo, tu tens sido. Como a gente pode ver, Davi clama para que Deus o coloque a salvo, e ele faz essa oração, pois sabe que Deus tem sido o seu refúgio e salvação. Então, como eu disse, nós temos aqui o clamor no versículo 2, seguido de uma expressão de confiança em Deus, no versículo de número 3. E por que Davi ora dessa maneira? A gente pode se perguntar. Porque para Davi, estar no alto exílio era como estar nos confins da terra. Ele está a alguns quilômetros de Jerusalém, mas ele se sente como se estivesse a milhares de quilômetros da presença de Deus. Como eu disse, o seu coração está batido, especialmente por ter sido traído pelo filho, e assim ele pede que Deus o coloque a salvo. Bom, mas a salvo de quem? Dos seus inimigos, como ele bem deixa aqui registrado. E quem são esses inimigos? Se esse salmo foi escrito nesse contexto da fuga dele de Jerusalém, então seus inimigos são o filho Absalão e os soldados a serviço de Absalão. E daí, tendo em mente um contexto militar e como se estivesse no campo de batalha, Davi ele pede a Deus para que o coloque em uma posição vantajosa. Ele pede para que Deus o coloque em um lugar alto, para que assim ele estivesse longe do alcance das flechas dos seus inimigos, porém em um lugar alto demais para ele alcançar, como uma montanha elevada demais, impossível para Davi escalar, de tal modo que ele expressa a sua total confiança e dependência de Deus, porque só Deus pode levar ele até o topo dessa montanha. Davi também pede para que Deus o coloque em uma torre segura, que é outra imagem para esse refúgio seguro, para um refúgio seguro. Diante disso, pode ser dado como certo que a montanha alta demais e a torre tão forte são ilustrações
para o próprio Deus. Então, a despeito do abatimento do seu coração, Davi sabe que em Deus ele encontrará refúgio e salvação. Bom, ao registrar o abatimento do seu coração, Davi mostra que está fisicamente, emocionalmente e espiritualmente fragilizado. Por isso ele pede para que Deus o ponha em segurança e ele tem essa confiança para orar assim, porque Deus tem sido seu refúgio e segurança. Davi ora confiante, porque ele sabe que Deus tem sido seu refúgio e segurança. Daí a gente vê que Davi ora com confiança por causa da experiência de vida que ele tem com Deus. Davi ele ora assim tão confiante por causa da experiência de vida que ele tem com Deus. Davi se lembra de que já houve ocasião em que Deus foi seu refúgio e salvação no passado. E ele sabe que apesar de agora estar fraco e abatido, o seu Deus é forte e em Deus ele estará seguro. Davi pode estar fraco e abatido, mas Deus é forte e com Deus ele estará seguro. Davi está exilado por causa de circunstâncias adversas. E às vezes, convenhamos, circunstâncias adversas nos levam também a uma espécie de autoexílio. Experimentamos isso há pouco tempo por causa da pandemia de Covid. E queira Deus que nós não sejamos obrigados e não tenhamos que novamente passarmos por esse exílio sanitário. Mas há várias doenças que exigem o isolamento de uma pessoa. Eu imagino quão sofrível é ter de ficar afastado de familiares, amigos e irmãos em Cristo por causa de um tratamento médico prolongado. Isso sem falar em familiares que têm de ficar nesse exílio para acompanhar um doente no hospital ou cuidar de alguém doente dentro de casa. Além disso, há quem vá para o autoexílio por causa da morte de uma pessoa querida. E aí nós temos aqui um exílio do luto. Mas vejam que nenhuma dessas formas de exílio, certamente não é agradável. Por isso, meu irmão, minha irmã, ainda que você esteja fraco, ainda que você esteja abatida, saiba que Deus é forte e que em Deus você estará seguro. Ainda que circunstâncias adversas e incontroláveis e impossíveis de serem vencidas tenham levado você para um autoexílio, para um exílio médico, para um exílio de tratamento, até mesmo o exílio no luto. E ainda assim por causa disso, você esteja fraco e abatido, você, minha irmã, esteja fraca e abatida, eu peço que você saiba, que você se lembre que Deus é forte e de que em Deus você estará seguro, você estará segura, minha irmã. Por isso, ore como Davi neste Salmo 61. Ore mantendo os seus olhos fixos naquilo que Deus preparou para os que o amam, como mostra os versículos 4 e 5 desse salmo. E eu convido você a acompanhar a leitura junto comigo. Para sempre anseio habitar na tua tenda e refugiar-me no abrigo das tuas asas. Pois ouviste os meus votos, ó Deus, deste-me a herança que concedes aos que temem o teu nome. Perceba então que assim como nos versículos 2 e 3, agora nos versículos 4 e 5, nós vemos novamente uma sequência onde Davi clama para que se refugie sob as asas de Deus, no tabernáculo, pois sabe que Deus é fiel em suas promessas a Israel. Vemos aqui nesses versículos 4 a 5, um clamor, no versículo 4, seguido de uma expressão de confiança em Deus, como vimos no versículo de número 5. Mas vejam, lembrem-se que Davi está longe do tabernáculo onde Deus é cultuado. E ele está sob ataque inimigo. Mas o seu anseio em habitar para sempre na tenda do Senhor não se perdeu a despeito do abatimento do seu coração. Davi está sob ataque inimigo, mas isso não é capaz de fazer com que ele perca a esperança de retornar ao lugar de culto, adoração e comunhão com Deus e com as demais pessoas da congregação. O desejo de Davi é estar para sempre na presença de Deus, junto com o povo de Deus.
O desejo de Davi aqui é estar para sempre na presença de Deus, junto com o povo de Deus. E esse desejo de Davi deveria certamente constranger quem está em um alto exílio, mas não causado assim por forças adversas e irresistíveis. Por exemplo, quem está em alto exílio da igreja, mas não do lazer e do entretenimento. Exilado da igreja, mas presente no shopping, nas sessões de cinema, nas praças e lugares de passeio. Quem, podendo estar na igreja, insiste em se autoexilar de lá. Por isso eu quero incentivar quem está nessa condição a retornar ao convívio da igreja. Por outro lado, pode ser o caso de alguém estar de luto, mas veja, você que está de luto não deve permitir que esse luto roube de você a chance de ser assistido por sua congregação. A despeito do seu exílio por conta do luto, você não pode permitir que esse luto roube de você a chance de ser assistido por sua congregação, de ser cuidado pelos seus irmãos e irmãs na fé. E quem pecou e já se arrependeu, que é um outro caso, não deve deixar que a vergonha ou o medo a impeça de ser restaurado no convívio com uma igreja formada por pessoas que reconhecem que são pecadoras e que aquele que está de pé deve ter muito cuidado para que não caia. Mas ainda assim, nós como igreja somos responsáveis por, como um barco que é colocado no cais para ser consertado, esses irmãos e irmãs devem ser trazidos, devem ser incentivados a retornarem à congregação, para que assim sejam tratados. Talvez seu autoexílio da igreja seja o resultado de algum conflito nesses últimos tempos por questões políticas, mas há igrejas saudáveis que não se renderam a esse partidarismo e essas estão capacitadas para acolher pessoas feridas como você. Se esse é o seu caso, procure uma igreja onde você possa congregar novamente. Então, independente do motivo do seu autoexílio da igreja, eu deixo para você a mensagem do escritor da carta aos Hebreus, como registrado no capítulo 10, no versículo 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. E como vemos aqui nesse versículo 4 do Salmo 61, o desejo e a esperança de Davi é estar para sempre no tabernáculo de Deus, na presença de Deus. E ele ilustra isso dizendo que deseja estar sob o abrigo das asas de Deus. Davi deseja estar debaixo do abrigo das asas de Deus. Por um lado, a gente pode entender isso como se Davi tivesse em mente a imagem de pintinhos que se refugiam sob as asas da galinha. Imagem esta usada em algumas passagens bíblicas para retratar como Deus protege a quem ele ama e com quem ele firmou a sua aliança. Só que há quem proponha uma outra interpretação para este desejo de Davi em estar sob o refúgio das asas de Deus. E essa proposta de entendimento desse desejo de Davi tem a ver com o tabernáculo, com a tenda na qual Davi deseja habitar. Bom, o tabernáculo era dividido em áreas cada vez mais restritas às pessoas. Havia o pátio externo de livre acesso e havia áreas internas restritas aos sacerdotes. E havia o Santíssimo Lugar, onde apenas o sumo sacerdote entrava uma vez no ano para oferecer sacrifícios a Deus pelos seus pecados e pelos pecados de todo o povo de Israel. Neste Santíssimo Lugar, também chamado de Santo dos Santos, ficava a Arca da Aliança e representava o trono de Deus entre o seu povo. Isso porque a Arca da Aliança era o símbolo máximo da presença de Deus entre os israelitas. A grosso modo, a Arca da Aliança era uma caixa de madeira revestida com ouro, e dentro da arca ficavam as tábuas com os 10 mandamentos e o cajado utilizado por Arão para realizar milagres quando o povo de Israel foi libertado da escravidão do Egito. A tampa da arca tinha a forma de um tabuleiro, no interior do qual era colocado sangue que representava a aliança inquebrável feita por Deus com Israel.
cada uma das pontas dessa tampa, em cada uma das pontas dessa tampa, havia um anjo esculpido com a face voltada para o sangue colocado no tabuleiro. Melhor dizendo, em duas, nas extremidades dessa caixa, dessa tampa da arca, havia um anjo em cada extremidade, com as asas voltadas para o sangue colocado no tabuleiro. E as asas desses anjos, elas se estendiam sobre a tampa e se tocavam no meio da arca. Bom, mas o que isso tem a ver com o desejo de Davi de habitar na tenda do Senhor e de se refugiar sob debaixo das asas de Deus? O que isso tem a ver com o desejo de Davi em estar na presença de Deus, no tabernáculo onde Deus era adorado? O que isso tem a ver com o Santíssimo Lugar? Um acesso tão restrito que só uma vez por ano o sumo sacerdote ali podia entrar. Bom, há quem diga que Davi poderia ter em mente essa presença especial diante de Deus, mas só restrita ao sumo sacerdote. E daí a sua ilustração se valeria de uma condição extrema, até mesmo restrita para ele. Seu desejo de estar na presença de Deus no tabernáculo é tão grande. Seu desejo de estar sob o abrigo das asas de Deus é tão grande que a imagem que Davi pode ter em mente seja a de estar debaixo das asas dos anjos esculpidos na tampa da Arca da Aliança. Isso porque ali, no Santíssimo Lugar, estava o trono de Deus entre os querubins. Essa imagem é tão forte que mais tarde o rei Salomão, filho de Davi, que o sucedeu no trono e foi o responsável pela construção do templo em Jerusalém, Salomão trouxe para fora do Santíssimo Lugar este símbolo dos anjos estendendo suas asas sobre a tampa da Arca da Aliança. Salomão trouxe esse símbolo para o santuário interno do templo. Ele ordenou que fossem esculpidos e revestidos de ouro 2 querubins de 4,5 metros de altura, colocados ali no santuário interno. Os querubins foram dispostos lado a lado, com as asas abertas e com a face voltada para a entrada do pátio. As asas tocavam as paredes do santuário interno do templo e no meio do santuário tocavam uma na outra. E assim, quem estivesse nesse pátio interno do santuário estaria sob as asas desses anjos. Desse modo, Salomão trouxe para fora do Santíssimo Lugar o símbolo da presença de Deus entre o seu povo e o fez de forma magnífica, de forma gigantesca. Sabem, meus irmãos e irmãs, o mesmo escritor da carta aos Hebreus, que advertiu aos crentes para que continuassem a se reunir como igreja, também escreveu nesse mesmo contexto o seguinte, a partir do versículo 19, desse capítulo 10 da carta aos Hebreus. Irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos, para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos olhos, os nossos corpos, melhor dizendo, lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. E daí é que, depois de mostrar que todos os que se arrependeram e creram em Jesus Cristo como único, suficiente e definitivo Salvador, estas pessoas têm livre acesso à presença de Deus, ao trono de Deus, ao Santíssimo Lugar, ao Santo dos Santos, o que antes era restrito ao sumo sacerdote. E então, depois de dizer que quem crê em Jesus Cristo tem essa liberdade de estar sob as asas dos anjos, na presença de Deus, é só depois disso que ele registra: não deixemos de reunirmos
reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, enquanto mais, ainda mais quando vocês veem e se aproximam de, meus irmãos e minhas irmãs, é especialmente na reunião da congregação da igreja, que nós nos vemos debaixo das asas dos anjos, no Santo dos Santos, no Santíssimo Lugar, diante da presença de Deus. Meu irmão, minha irmã, por meio da fé você pode entrar na presença de Deus em oração onde você estiver. Mas não ignore que estar na presença de Deus junto com a congregação dos santos é uma experiência diferenciada e que não pode ser deliberadamente negligenciada. Estar na presença de Deus junto com a sua igreja é uma experiência diferenciada que não pode ser deliberadamente negligenciada. Por isso, eu digo a quem, podendo estar na igreja, ainda continua exilado, ainda continua exilada. A você, meu irmão, minha irmã, eu digo, saia do seu exílio, saia do seu autoexílio. Eu quero incentivar a você a não se afastar dessa presença singular de Deus no meio do seu povo, no meio da congregação, no meio da igreja. Meu irmão, minha irmã, não negligencie a oração em momentos difíceis. Não ignore que Deus se faz presente de forma especial na reunião da igreja. Bom, como eu disse, os versículos 4 e 5 formam uma dupla. No versículo 4 nós temos o clamor. E no versículo 5 nós temos uma expressão de confiança em Deus. E eu peço que você veja novamente comigo aí esse versículo de número 5 que diz: pois ouviste os meus votos, ó Deus, deste-me a herança que concedes aos que temem o teu nome. Essa herança que Davi se refere é aquela prometida aos que temem a Deus, que são fiéis aos termos da aliança firmada por Deus com Israel. Herança que envolvia plena satisfação em viver na presença de Deus e em uma terra dada por Deus ao povo de Israel. Em um lugar onde fosse possível construir uma família numerosa e próspera e viver em comunidade, compartilhando dessas bênçãos com outras pessoas. Essa herança e bênçãos faziam parte da aliança firmada por Deus com Israel, onde Deus é o rei e os israelitas são os seus súditos. E é curioso que Jesus ele se vale dessa imagem de herança e bênçãos sob a aliança de Deus com Deus para dizer no Sermão do Monte o seguinte aos seus discípulos, conforme registrado por Mateus, no capítulo de número 5. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Desse modo, pertencer ao reino de Deus e receber a terra por herança, tendo plena satisfação e desfrutando da consolação e da misericórdia, garantidas aos que são filhos de Deus, essas são as bênçãos desfrutadas por quem está sob a aliança de Deus agora, firmada pelo sangue de Jesus Cristo, sob a nova aliança. Mas percebam que essas pessoas são pobres em espírito. Elas são humildes, elas choram e são misericordiosas. São puras de coração e pacificadoras, mesmo perseguidas por causa da justiça. Assim como foram os profetas de antigamente, como bem Jesus destaca em seguida, dizendo: bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então, a aliança de Deus com um cristão, firmada pelo sangue de Jesus e recebida pela fé unicamente em Jesus como Salvador,
o reconhecimento de que Ele é Senhor. Essa aliança agora projeta, essa nova aliança projeta essas bênçãos e herança não para agora, e sim para além deste mundo. De tal modo que, mesmo sendo perseguidos, mesmo chorando e sendo privados da justiça nesse mundo, os cristãos ainda têm uma recompensa, mas essa recompensa está lá nos céus. E a garantia dessa herança nos céus nos é dada por meio do Espírito Santo, conforme afirma o apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios, no capítulo 1. E ele lá registra: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. E desta forma, a herança para o cristão tem mais a ver com a vida depois da redenção final. E a garantia do recebimento dessa herança é o Espírito Santo, que regenera o pecador, o torna filho de Deus, a torna filha de Deus, e se relaciona com o crente intimamente. Esse Espírito se relaciona com o crente intimamente, ao ponto da Bíblia afirmar que o Espírito Santo vive em toda pessoa que verdadeiramente creu em Jesus Cristo. E essa pessoa, ela é templo, ela é morada do Espírito. Bom, meus irmãos e irmãs, nos versículos 6 e 7, Davi tem em mente a perpetuação da sua dinastia, do trono de Deus. Mas percebam que ele descreve isso como se estivesse falando de um rei que tem uma vida tão longeva que seus dias de reinado se estendem por gerações. É um rei que permanece para sempre em seu trono diante de Deus. E eu peço que você confira isso comigo, acompanhando a leitura dos versículos 6 e 7, que dizem: prolonga os dias do rei por muitas gerações dos seus anos de vida. Para sempre esteja ele em seu trono diante de Deus. Envia o teu amor e a tua fidelidade para protegê-lo. Bom, nós sabemos que Davi não estava falando de si mesmo, porque ele morreu. Ele também não estava falando de nenhum dos seus descendentes, porque todos eles morreram. Portanto, nem Davi, nem seus descendentes permaneceram para sempre no trono de Israel. Na verdade, a história mostra que até mesmo o trono de Israel foi destruído. E hoje Israel é uma democracia parlamentar, republicana, não um reinado. Então, sobre quem Davi estava falando nesses versículos 6 e 7? Se ele escreveu na qualidade de um profeta, sobre quem ele estaria falando na letra deste salmo? Bom, a Bíblia revela que houve um descendente de Davi, que mesmo tendo morrido, ressuscitou. E hoje está vivo e assim permanecerá para todo sempre. É sobre esta pessoa que Lucas escreveu ao registrar o episódio em que o anjo Gabriel anunciou que Maria ficaria grávida. Então ele disse: Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, que é Israel. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. A José, a quem Maria estava prometida em casamento, o anjo do Senhor lhe disse em sonho: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus salvará o seu povo
dos seus pecados. Bom, meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, é esse Jesus que eu vos anuncio nessa noite. É por causa dele que, conforme o versículo 8 deste Salmo 61, os crentes podem fazer o mesmo que Davi diz que gostaria de fazer, todos os dias da sua vida. Então sempre cantarei louvores ao teu nome, cumprindo os meus votos cada dia. É por causa da salvação que de nossos pecados por meio da fé somente em Cristo, que a despeito de tudo, nós podemos hoje cantar louvores ao nome de Jesus, ansiando o dia em que para sempre louvaremos o nome de Deus. Sim, Jesus viveu, morreu e ressuscitou, para que toda pessoa que se arrependa dos seus pecados e nele creia, receba como um presente merecido a vida eterna. É provável que morreremos antes de chegar esse dia, antes de chegar o dia final, em que veremos daí em diante para sempre com Deus. Mas Deus garantiu que este dia chegará, e quando este dia chegar, Ele entregará a herança aos seus filhos e filhas nascidos de novo, por meio da ação do Espírito Santo na vida daqueles que creram. Isso que nós chamamos de regeneração, o novo nascimento espiritual. Porém, os que não se arrependeram nem creram em Jesus, não têm essa esperança. Na verdade, é uma expectativa terrível e infernal para estas pessoas. Por isso, meu amigo, minha amiga, eu quero que você entenda, eu quero, na verdade, convidar você a se arrepender e crer em Jesus Cristo como seu Salvador. Eu quero convidar você a se render a Jesus, o reconhecendo como seu Senhor, como seu Rei. Então, mesmo que você esteja nos confins da terra em termos dos pecados cometidos por você, tão longe de Deus que ache que não pode ser ouvido, tão longe de Deus que ache que não pode ser ouvida, saiba que se você clamar, Deus lhe ouvirá. Se você clamar, Deus lhe ouvirá. Davi clamou para que Deus fosse seu refúgio contra o inimigo. E eu digo que certamente você tem, meu amigo, minha amiga, um inimigo que vai lhe alcançar cedo ou tarde. E a Bíblia identifica esse inimigo, o inimigo de todos nós, como a morte. Mas Jesus venceu esse inimigo. E a Bíblia diz que a vitória de Jesus sobre a morte pode ser compartilhada com quem se arrepende e nele crê. Porém, eu não falo só da morte física, eu falo daquilo que a Bíblia chama de segunda morte, que é a condenação eterna ao inferno. É dessa morte que Jesus livra. Por isso eu convido você a se arrepender e crer em Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, a fim de receber a herança concedida aos que confessam que Jesus Cristo é Salvador e Senhor. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, neste momento eu oro por aqueles que ouviram essa palavra e até esse momento não se arrependeram e nem creram verdadeiramente em Jesus Cristo como Salvador e o receberam como Senhor e Rei de suas vidas. Aqueles amigos e amigas que têm a si mesmos outras coisas ou pessoas, desejos, ídolos, não apenas aqueles feitos como esculturas, com um pedaço de uma rocha, não apenas esses, Senhor, mas ídolos, que são os desejos do próprio coração, desejos, orgulho. Ó Deus, Tu conheces cada um desses amigos e amigas e sabes que eles precisam ser governados por um Rei imutável, fidelíssimo, amabilíssimo, misericordioso, gracioso, que nunca será derrubado do seu trono. É nele que nós podemos encontrar segurança e refúgio para as nossas vidas, para as nossas almas. Ó Deus, eu te peço que o Senhor fale ao coração desses amigos e amigas e os leve ao arrependimento e à fé. Em nome de Jesus. Te peço também pelos meus irmãos e irmãs, que como eu foram confrontados por essa mensagem. Ó Deus, aqueles que estão no alto exílio,
aqueles que são exilados por conta de situações invencíveis, muito maiores do que esses irmãos e irmãs. Que eles possam olhar para aquele que é a rocha elevadíssima, muito acima daquilo que nos levou ao exílio. Aqueles que estão no alto exílio possam se arrepender, possam crer e possam retornar ao convívio com a sua igreja. Meu Deus e meu Pai, eu te peço que, como Davi, nós nos lembremos das experiências que já tivemos contigo, dos teus livramentos, da tua bondade e misericórdia. Nos lembremos da nuvem de testemunhas que, como pessoas na arquibancada de um estádio, estão nos incentivando a permanecermos firmes nessa maratona da fé. Ó Deus, sabendo que Jesus está lá na linha de chegada, com os braços abertos para nos receber. Não só lá, mas o Espírito Santo está ao nosso lado, nos fortalecendo e, na verdade, dentro de nós, para permanecermos firmes, passo a passo, nessa maratona, nessa jornada da fé. Meu Deus e meu Pai, esta é a minha oração em favor da tua igreja e daqueles e daquelas que precisam urgentemente, hoje mesmo, que precisam se render aos teus pés e reconhecer o Senhor como Salvador das suas vidas. Jesus como Salvador das suas vidas. Essa é a minha oração nesta noite. No nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Até a semana que vem. Se Deus assim nos permitir.